Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, esteve presente no Rio de Janeiro na semana passada, quinta e sexta-feira, se não me engano, cumpriu algumas agendas importantes que eu acho que mostram um pouco aí dessa relação com o Eduardo Paes, com o Cláudio Castro também. Teve um vídeo que apareceu, umas fotos antigas, eu tava com a impressão de que tava faltando alguém na foto. Eu falei, cara, essa foto, eu já vi essa foto. Essa foto é antiga, deve ter uns 10 anos, lá no lançamento do Porto Maravilha e tudo mais. E aí que tá. Era uma foto que tinha Eduardo Paes, Lula e um terceiro elemento. Um elemento oculto, como diria a Dilma, cujo nome é Sérgio Cabral, e o Sérgio Cabral foi apagado da foto. Ao melhor nível de Stalin, revisionismo histórico, apagaram Sérgio Cabral da foto. Consegue botar aí na tela? Estão tentando apagar a história do história de Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. E aí tava lá a foto, mas agora a foto tá substituída com um novo personagem de peso. Com uma trajetória. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Idoneidade. Atributos, que é o Cláudio Castro. Será que daqui a 10 anos alguém vai ser apagado dessa foto? Acho que é isso, né? A gente tem que analisar quem fica nessa foto no futuro, porque tá complicado. Consegue mostrar aí a foto do Cabral apagado? Intancável. Vitor Barra, vocês são top demais. Muito obrigado. Olha aí, galera, a foto que agora o Lula teve no Rio de Janeiro, e aí fizeram, né, pegaram fotos antigas pra mostrar que essa amizade, essa aliança do prefeito Eduardo Paes com o Lula vem de longa data, mas cortaram um amigo também. Cortaram outro amigo deles, né? Cortaram... Alguns amigos, né? É verdade. Acabou que sobrou pro Mercadante, né? Esse bigodão é imbatível. E aí cortaram ali o Cabral e também o Mercadante. Cabral rodou aí. O Vitor tá querendo o link da foto. Vitor, depois me manda uma mensagem no DM da Instagram que eu te mando essa foto. Joga no Google. Tem uma matéria aí, ó. Joga no Google. Como é? Paes apaga Cabral de foto. Joga no Google. Querem reescrever a história. Impressionante. Discutido aqui na vinda do presidente Lula ao Rio de Janeiro, foi a questão do Galeão de Santos Dumont. Ali ele assinou o decreto de coordenação dos aeroportos, restringindo o número de voos de Santos Dumont e alocando no Galeão. E 2 dias depois, inclusive tem gente dizendo que foi o Eduardo Paes que provocou isso de alguma forma. Não sei se foi dança da chuva, mas teve uma neblina ontem no Rio de Janeiro e 90 voos foram cancelados no Santos Dumont. Caos aéreo, pane aérea, vários tendo que pousar no Galeão. Filas enormes. Eu recebi mensagem de amigos meus que ficaram 7 horas para no final, achando que iam conseguir remarcar, para no final ser cancelado e a pessoa pegar um ônibus para ir para São Paulo. Então ontem foi um verdadeiro caos aéreo, mas aí já vem a teoria da conspiração. A galera falando, Eduardo Paes fez alguma coisa para que isso acontecesse. Eu falei, gente, é o aeroporto no Brasil que mais tem atrasos ou cancelamentos. Quem voa aí com certa frequência sabe. Você vai sair de manhã, tá o tempo feio, você fala, vão cancelar ou vão adiar meu voo. Um aeroporto talvez com a vista mais bonita, né, para você decolar ali do Brasil, mas vocês tem o lado negativo disso, que acaba sendo um espaço ali não tão adequado para a intensidade de voos que tem, né, no Santos Dumont. É um aeroporto muito instrumento regional, manual, né? Pista difícil, precisa de visibilidade, né, a própria questão do Pão de Açúcar, da saída dele, da chegada dele. Então é um aeroporto que precisa de visibilidade. Em muitos aeroportos do mundo você não precisa de tanta visibilidade para poder fazer o pouso, porque a pista é grande, tem muita sinalização, tem todos os equipamentos, né, e você tem uma margem de erro maior. No Santos Dumont, a visibilidade, né, que é o próprio piloto realmente ver pelo visor o que tá acontecendo. Quem voa de madrugada, de noite, você não vê nada. Sim. Mas o cara tá sendo guiado pelos instrumentos. No Santos Dumont, esse uso de instrumentos é mais complicado e a visibilidade é necessária em função do porte do aeroporto. Então, sobre essa agenda do Lula aqui no Rio, então ele parece que tá apoiando a decisão do Eduardo Paes, né, de seguir com esse planejamento de fechar o Santos Dumont, não fechar, né, mas deslocar grande parte dos voos pro Galeão e o Santos Dumont ser só São Paulo e Brasília, né? Pois é. Inclusive, Vitor Barros, Pedro, explica por que o Dudu fica tão histérico sobre as pessoas preferirem o Santos Dumont. Vale lembrar que atraso em aeroportos é frequente no mundo todo. Estamos vivendo um apagão de profissionais. Primeiro, Vitor, com relação a atrasos, apagão de profissionais é uma realidade a nível mundial, de fato, né? Na retomada do setor aviação, muitos aeroportos não tinham profissionais para dar conta da demanda. E aí Londres limitou, Berlim limitou, vários países do mundo limitaram. Mas não foi o problema do Santos Dumont. O Santos Dumont não teve um apagão aéreo ontem por causa da falta de profissionais. Foi porque o aeroporto, ele é pequeno, tá numa região complicada, ele tem a saída do Pão de Açúcar ou o pouso, ele tem circunstâncias dele, que deveria ser um aeroporto secundário, um aeroporto de apoio, e ele não tem condições, quando tem uma neblina, quando tem certo nível de chuva, de vento, não dá para
pousar nem para decolar de Santos Dumont. Isso é razoavelmente rotineiro. Muitas vezes o Santos Dumont não consegue operar a nível de pouso e decolagem e o Galeão tá normal por questões de visibilidade, de instrumentos, aparelho, tamanho de pista, aí são vários motivos técnicos. Então a comparação não é bem por aí com outros aeroportos. O segundo ponto com relação a esse grande debate, complexo, reconheço, a gente precisa enfrentar com seriedade, é o Rio de Janeiro tem menos passageiros hoje do que ele tinha 10 anos atrás. Então não tem mais passageiros suficientes para demanda do Santos Dumont, para o uso operacional do Santos Dumont de hoje, no limite da capacidade operacional dele, tem 10 milhões de passageiros, que é realmente o limite do limite do limite, e a quantidade de passageiros do Galeão. Basicamente, ou a gente faz algo, ou o Galeão vai morrer. O Santos Dumont consegue absorver quase toda a demanda. Só que para o Rio de Janeiro perder o Galeão, são vários problemas que decorrem disso. A redução de voos internacionais, sobretudo direto pro Rio de Janeiro. Por quê? O Santos Dumont não pode receber voo internacional. A pista não cabe, não tem operação para isso. Não pode, não há voo internacional no Santos Dumont. Então você só consegue fazer com conexões. E aí o Rio de Janeiro passa a ser mais difícil chegar. O estrangeiro que quer vir para cá, ele olha e fala, para chegar no Rio tem que fazer ponte aérea, tem que fazer conexão. E os voos diretos do Rio de Janeiro foram se perdendo. Para nós cariocas também é muito ruim. Você vai procurar um voo direto para os Estados Unidos, tem muitos poucos. Voo direto para a Europa tem para algumas capitais, mas para outras não tem. Voo direto então para o Oriente Médio, Dubai, Doha, basicamente não tem. O Rio de Janeiro perde conexões diretas para o mundo, só através de passando por São Paulo, Belo Horizonte, por Confins, ou até Brasília, Fortaleza. Outros aeroportos viraram hubs e o Rio de Janeiro, que ainda é a cidade que mais recebe turistas do país, não consegue ter um hub. Esse é um problema. O outro é o de carga. Boa parte da indústria, do comércio de um país abastecido, a carga chega por avião, sobretudo aqui que tem muito roubo nas rodoviárias. Só que a carga precisa de aviões maiores, de maior fluxo, chega pelo Galeão. Pelos mesmos motivos, a carga pesada não consegue chegar direito pelo Santos Dumont. Você vai viajar no Santos Dumont, toda hora tem limitação de bagagem, limitação de bagagem. O voo tem que ser leve, porque a pista é pequena. Então nós temos um aeroporto que tem todas as condições de infraestrutura, é bem posicionado, tem problemas, claro, de acessibilidade, segurança, mas a gente tem um aeroporto que atende todas as necessidades do Rio de Janeiro e ele não consegue competir diretamente com o Santos Dumont, que virou esse aeroporto alimentador. Ninguém tá falando de fechar o Santos Dumont. A conexão com Congonhas vai continuar, a conexão com Vitória vai continuar. Então você consegue, se necessário, fazer esse tipo de conexão. Mas o Santos Dumont deixa de ser um alimentador e o Galeão passa a atender a demanda majoritária da cidade do Rio de Janeiro, o que é feito em vários aeroportos do mundo. A gente estava até hoje conversando com o pessoal da Alemanha. Berlim fechou um aeroporto porque foi abrir outro e não tinha como ter dois. Falou, olha, a nossa cidade não tem como ter dois. Belo Horizonte é a mesma coisa. Belo Horizonte fechou Pampulha para poder fortalecer Confins. E olha, Confins é realmente muito mais distante. Muito mais distante. Tem nem comparação com o Rio de Janeiro. Eu não tô dizendo que a maior parte da carga vem de avião, mas uma parte considerável da carga do Rio de Janeiro vem sim de avião, sobretudo a de maior valor agregado. Então, se a gente for falar de maquinário, cara, fomos falar de telefone, de laptops, isso vem muito pela carga de avião. E a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, fez uma nota técnica com relação ao assunto específico de cargas e o quanto isso impacta na indústria e no comércio do estado do Rio de Janeiro. Se jogar no Google, nota técnica Firjan Galeão, vai aparecer e eu posso, claro, te mandar depois. Até vi hoje mais cedo uma notícia falando sobre a revolta do prefeito de Guarulhos sobre essa postura em relação ao Galeão. Acho que mostra um pouco desse cenário, né? Que hoje em dia esse protagonismo todo vai para o aeroporto de Guarulhos. Deve ser dividido, né? O Galeão tem espaço para exercer esse protagonismo a nível nacional, de não ser só um hub para o Rio de Janeiro, mas também nacional, para a gente ganhar relevância, trazer mais voos para cá, cargas, enfim, movimentar a economia. Se a gente fica preso ao Santos Dumont, é um apequenamento do Rio de Janeiro. O João pontuou aqui muito bem, de fato o acesso ao Galeão é um dos maiores problemas. A gente tem coisas de médio e longo prazo, temos mesmo de cobrar, tem um VLT, algum dia o metrô chegar no Galeão, esse é o grande sonho. Cara, quando você consegue viajar para um país, para algum lugar que tem estação de metrô dentro do aeroporto, é um sonho. Mas no curto prazo, o que o João pontuou vai acontecer. Eu mandei ontem mesmo uma mensagem pro prefeito falando de ônibus executivos, umas linhas de ônibus específicas pro aeroporto, conectando os pontos principais, né, da demanda do turista. Centro, a partir de alguma estação de metrô, pro Galeão, também Zona Sul pro Galeão, podendo inclusive usar as faixas exclusivas e eventualmente até entrar na ilha pela ponte específica que tem do BRT. Falei ontem com o prefeito Eduardo Paes e ele falou, vamos fazer. É assim no aeroporto de Belo Horizonte, exatamente, né? Confins. A distância é bem maior em relação ao Galeão do centro da cidade. São 50 minutos até o centro. E aí, o ideal, né, seria um trem rápido, ali ligando o centro a Confins, mas enquanto não acontece uma mobilidade mais rápida, existe uma faixa exclusiva de BRT lá em BH e existem ônibus e inclusive táxis também que podem usar essa faixa para levar até o aeroporto. Acaba que, independente do trânsito, independente do horário, você consegue chegar no aeroporto com
visibilidade ali, 50 minutos, por conta dessa situação. Facilitar, ajudar a mobilidade urbana a funcionar. Inclusive o Carlos comentou aqui que em São Paulo, se ele não se engana, tem 2 estações de trem bem próximas ao aeroporto de Guarulhos. Eu não sei se são 2, eu sei que uma tem, só que ela fica 500 metros. Inclusive tem algumas análises na internet criticando bastante o resultado final dessa conexão, porque você precisa pegar um ônibus que te leva uns 500 metros da estação, mas não é aquele 500 metros retinhos que você pode fazer caminhando, é uns 500 metros meio enrolado. E aí você vai pegar o ônibus que vai te deixar na estação de trem e aí você de fato pode fazer a conexão. Então é um modelo importante, não estou dizendo que São Paulo avançou com relação a isso, mas foi um grande erro deixar a estação a 500 metros. Na maior parte dos países onde você de fato tem essa integração, é a estação de trem ou metrô dentro do aeroporto, não é a 500 metros do aeroporto precisando pegar um ônibus, né? Então o Carlos até pontuou, 500 metros com mala é osso. E até tem esse outro lado, que a gente fala muito de transporte público, né? Trem, metrô, ônibus conectado diretamente, mas a grande realidade, tem números com relação a isso, boa parte dos turistas, sobretudo os internacionais, usam o carro mesmo quando eles chegam no país. Imagina de fato aí, pra quem já viajou pra fora, o turista ou o passageiro nacional, ele até usa bastante o metrô, o trem, o ônibus, porque ele tá ali naquele fluxo mais constante, né? Eu quando vou pro Santos Dumont, eu vou e pego o metrô, VLT, dou um jeito de chegar lá. E outros aeroportos, quando eu chego fora, eu vou. Mas turismo internacional, você chegar com uma mala, 2 malas, ainda que alguém fale, meu amigo, tem uma estação de trem ali do lado. Olha, você vai descer na Turquia, vai estar o cara, olha, você pode vir aí, ó, vir ali, tem estação de trem. Você fala, meu amigo, muito obrigado, mas eu vou pegar meu táxi, meu Uber aqui, porque eu tô chegando com 2 malas, não conheço a cidade, não falo a língua, não sei como é que vai ser. Então o turista internacional, a realidade é que ele, na ampla maioria das vezes, vai usar ou táxi, ou Uber, transfer, algum modelo de carro. O cara não vai chegar no Brasil, gente, imagina, né? Turista europeu, americano, japonês, tem as suas impressões sobre o Brasil. Dificilmente ele vai chegar no Brasil, ou São Paulo, Guarulhos, alguém vai falar, meu amigo, você pega o ônibus, aí ele vai daqui a 500 metros ele vai te deixar na estação de trem, você vai pegar o trem com mala para ir pro centro da cidade de São Paulo. Não vai. A realidade é que não vai fazer isso, não convenhamos.